Certo. Então, continuando, né, pessoal? Isso daqui são linhas, né? As linhas, elas são sempre aqui na horizontal do Excel e são representadas por números, né? E as colunas são sempre representadas por letras e estão na vertical. Então, se a gente quisesse chamar a coluna por número, a gente até poderia falar assim, ah, essa daqui aí é a 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 é a 5. Só que é mais fácil que a gente decore, né? Que a gente aprenda que as colunas são representadas por letras e as linhas por números, né? Por quê? Porque quando nós estivermos trabalhando no Excel, normalmente nós não utilizaremos os valores propriamente ditos. Como assim, professor? Vamos lá. Como assim, Léo, né? Nesse momento eu não sou professor. Então, ó, pensem o seguinte, vamos dizer que a gente tem uma planilhazinha aqui de preenchimento. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, o salário da pessoa, certo? Então aqui vai ser o salário e aqui vamos colocar assim que fosse aqui o salário em cima e aqui o nome dos trabalhadores. Então, por exemplo, Lucas, Pedro e etc, certo? Então, o salário deles estaria aqui. Então, por exemplo, né? Vamos colocar aqui que o salário do Lucas seja... não vou usar a função só para não dificultar para vocês. Vamos dizer que fosse R$ 1.400 e o do Pedro fosse R$ 1.700, certo? Ah, professor, não está em reais. Tudo bem, a gente pode colocar aqui em formato de moeda. Então, eu quero tirar aqui 15% do salário deles, ou eu quero, de repente, somar um bônus. Vamos somar um bônus? Vamos somar um bônus então de 150 para cada um. Então eu teria que escrever aqui 1.400 e aqui eu teria que escrever 1.700. E aí se fosse um salário bem quebradinho assim, ó, por exemplo, 1.723 e 15. Olha o tanto de números que você tem que estar escrevendo sempre, garantindo que você não vai errar. E se por acaso mudar o salário deles e você mudar aqui na fórmula, você vai ter que estar mudando ali na soma também. Então, para que a gente evite isso, o que a gente vai fazer? A gente vai estar utilizando não os 1.723,15, e sim a célula que está esse 1.723,15. Entenderam? Então, eu vou estar selecionando essa célula aqui. E aí, quando eu der um Enter, ó, ele vai modificar aqui para o 1.723,15. E aí, todas as vezes que eu aumentar o salário do Pedro, porque ele foi um bom funcionário, aqui a minha célula vai automaticamente ser atualizada, certo? E todas as células que dependerem dela também. Então, vamos dizer aqui que o vale transporte dele, desculpe, o vale transporte dele seja de 15% do salário. Então, ó, vamos fazer uma continha aqui, depois o professor explica como que isso daqui funciona, né? 15% do salário dele. Então, olha, vai dar 288. Toda vez que eu mudar o salário do Lucas, do Pedro, me perdoem, aqui, ó, ele já vai aumentar o vale transporte automaticamente, tá? Então, é por isso que a gente não escreve os números diretamente, e sim a célula referência a qual esse número está contido. Professor, foi difícil. Léo, foi difícil o que você falou. Então, assim, a célula referência na qual este valor está contido, certo? E aí a gente vai garantir que a gente nunca vai estar errando nenhum cálculo porque colocou um número errado, ou que a gente vai ter que estar entrando aqui na fórmula e modificando. Então, para um usuário é muito mais fácil ele chegar aqui e aumentar o salário ou diminuir o salário do Pedro, ao invés dele estar vindo aqui no meio e editando aqui na fórmula, certo? Percebam também que sempre que nós referenciarmos uma célula, nós estaremos aqui, ó, por exemplo, colocando cores nelas. Então, quando você quer ver como está o estado da conta que você fez, quando você quer entender a conta que você fez, você vai observar aqui o seguinte: ele vai referenciar a célula que você utilizou. Então, aqui nós temos a F6, correto? E não só isso, ele vai referenciar com cores também. Então, percebam aqui que a F6 está em azul, assim como na fórmula. E aqui, como na fórmula, ele está em vermelho, assim como a célula, certo?
Então, ele não só vai colocar o endereço da célula para nós, como também ele vai destacar com uma cor diferente. Então, a cada célula aqui que a gente estiver fazendo, ele vai estar utilizando uma cor diferente para que a gente possa estar observando aqui a fórmula, correto? Certo. Visto isso, nós vemos também que o professor utilizou aqui um igual, né? Então, se você não coloca o igual e você clica aqui numa célula, você abriu a célula, você clica em outra, o Excel não entende que você quer trabalhar com essa célula, que ele precisa pensar, né, nessa célula. Então, sempre que você quiser que o Excel pense para você, como por exemplo, quando você vai fazer uma soma, quando você vai chamar uma função, você tem que avisar ao Excel, afinal ele não quer trabalhar de graça, ou sem necessidade, vamos dizer assim. Então, ó, Excel, eu quero que você some isso daqui. E aí, então, você vai e escreve para ele somar isso daqui, certo? E aí ele vai fazer isso. Senão, ele não vai saber o que tem que fazer. Então, se a gente tirar aqui o igual, ele vai achar que você simplesmente está escrevendo um texto qualquer. Vocês veem que até ele tirou aqui a corzinha do F6. E quando eu coloco o igual, ele volta com a corzinha. Porque ele falou, ah, tá, é para pensar, né? Então, agora ele sabe que ele tem que pensar, tá ok? Então, tomem cuidado com isso. Sempre que vocês quiserem que o Excel pense, utilizem o igual, que vai chamar funções ou fazer com que ele saiba que tem que pensar, tá ok? Percebam aqui também que se você fizer mesmo um cálculo extremamente simples, o Excel não sabe que tem que pensar. Para ele, isso daqui é meramente você escrevendo dados, de repente dando instruções para alguém. Então, se você quer que ele some os 2 mais 2, você vai colocar igual, e aí sim ele vai entender que você quer que ele some aquele 2 mais 2. Perfeito?